Boa tarde. Buenas. Pronto, tá gravando. Na sexta-feira, a primeira prática seja para quem está presencial, porque a gente mora muito longe, já vai ficar de manhã até a hora da prática da senhora. Depois eu vou dar uma olhada no horário. Você me manda o horário atualíssimo. Eu vou ver se dá para a gente encaixar em algum outro horário essa sexta. Você também tem dados de ontem. A gente começou a dar um dinheiro para ele ser determinado, a gente pediu para a senhora ser determinada, porque a gente está assistindo vários 10 horas de aula juntos, sem pagar. E a gente fica muito confortável, né? Se a senhora terminar 10 minutos. Certo, tudo bem. Porque, pois é, esse horário desse mestre ele está super estranho, porque de manhã tem um intervalo, né, entre a primeira e a segunda aula. Quer dizer, vocês mal chegaram, não estão com fome, não estão cansados, não estão nada. Aí já tem logo um intervalo entre a primeira e a segunda aula. Aí para almoço só tem 40 minutos, né, se tiver direto. E aí tem dia que é até 7h30 da noite. A outra turma também, eles têm um dia também, que é até 7h40. Então, de 1h até 7h40, sem intervalo, é complicado. Mas tudo bem. Ou me lembre aí desses 10 minutinhos. Gente, então, ó, na aula passada a gente parou nesse ponto aqui, porque a gente começou a estudar o bulbo ocular, que ele é formado por 3 túnicas. A túnica externa é a túnica fibrosa e protetora, que são a córnea e a esclera. A túnica média é uma túnica pigmentada e que é bem vascularizada também, que é formada pelo a corióide, o corpo ciliar e a íris. A gente estudou o corpo ciliar e a corióide, está faltando só a íris. E a túnica interna, que é formada pela retina, que é a camada fotorreceptora, ou seja, receptora, né, da visão, da luz. Então, vamos falar agora sobre a íris. Então, a íris, essa parte aqui mais anterior da túnica média, e como o corpo ciliar e a corióide é uma região pigmentada, inclusive a cor do olho que você vê aqui, porque a íris, ela é coberta pela córnea, e entre a íris e a córnea tem um líquido, que é o humor aquoso. Mas tanto o humor aquoso como a córnea são transparentes. Então, a cor mesmo que eu vejo aqui no olho é a íris. E a íris, ela tem uma abertura central, um orifício, que é a pupila, que é exatamente para deixar o raio luminoso passar, né, por essa abertura, já que a íris não é transparente, ela é pigmentada, então ela tem um orifício para o raio luminoso passar, para incidir aqui no fundo do olho. Apresenta uma borda periférica, né, que é essa borda aqui, ó, que é o contorno dela, que está preso ao corpo ciliar. E apresenta aqui internamente uma borda livre. E essa borda livre, esse contorno aqui internamente, vai delimitar a pupila. Então, a pupila nada mais é do que um orifício, é um buraco que tem aí na íris. E no interior da íris também tem músculo. A gente estudou na aula passada que no corpo ciliar tem o músculo ciliar, que ele participa do mecanismo de acomodação do olho. E na íris também existem músculos, na verdade, 2 músculos, que são o músculo dilatador da pupila e o músculo esfíncter da pupila. Eles se localizam aqui na íris, e o músculo esfíncter da pupila, eles não estão assim, não está mostrando bem os músculos, mas o músculo esfíncter da pupila, ele é um músculo circular, o nome já está dizendo, esfíncter a gente sabe que é um músculo circular. E é um músculo circular que, quando ele se contrai, ele diminui o diâmetro da pupila. Isso aí a gente chama de miose. O dilatador da pupila, ele é um músculo radiado. Ele é um músculo cujas fibras elas ficam assim, ó, se espalhando como se fossem raios. E quando esse músculo se contrai, ele vai aumentar o diâmetro da pupila. Isso aí se chama midríase. Ou seja, tanto a miose quanto a midríase, ela é contração muscular. Só que o formato dos músculos são diferentes. O esfíncter é um músculo circular e o dilatador é um músculo radiado.
O esfíncter da pupila, ele é inervado pelo óculo motor. Então, o óculo motor, ele faz essa constricção. E essa inervação, ela faz parte do sistema nervoso parasimpático. E o dilatador da pupila, ele faz parte do sistema nervoso simpático. Ele vai ter uma inervação, que depois vocês vão estudar na neuroanatomia, porque a inervação, nenhum nervo craniano tem fibras simpáticas. Aí o sistema nervoso simpático, ele sai da medula espinhal, para ele poder chegar lá no olho, ele, vamos botar assim entre aspas, ele pega uma carona nas artérias carótidas para chegar lá no olho. E essa formação, cujas fibras simpáticas, elas se aderem à adventícia dos vasos sanguíneos, né, originados aí na artéria carótida, se chama plexo nervoso carotídeo. Então, no livro vai dizer isso, que o músculo dilatador da pupila, ele é inervado por fibras nervosas simpáticas que chegam nesse músculo através do plexo nervoso carotídeo. Então, a miose é uma ação do parasimpático e a midríase é uma ação do simpático. Mas o dilatador, então, não vai ter um nervo específico, né? Não vai ter o quê? Um nervo específico. Não. Olha só, a inervação simpática, não existe nervo craniano que tem fibra simpática. As fibras simpáticas, elas saem da medula espinhal. Aí elas saem da medula espinhal por um nervo espinhal. Só que o nervo espinhal não vai para a cabeça. Aí, quando ela chega aqui, esse nervo espinhal chega aqui no pescoço, ele se enrosca na artéria carótida. Aí ele vai se distribuir para as estruturas da cabeça, glândula salivar, glândula lacrimal, esses músculos do olho, através do plexo nervoso carotídeo. A glândula lacrimal, eu nem falei da inervação dela na aula passada, mas a glândula lacrimal é inervada pelo nervo facial. E a mesma coisa. Essa inervação é parasimpática, não é simpática. Porque o sistema músculo liso, glândula e músculo cardíaco, eles são inervados pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Tá? Aí existem 4 nervos cranianos que têm fibras simpáticas, que são o facial, glossofaríngeo, o vago e o oculomotor. Aí, porque esses músculos aqui, no olho, existem músculos intrínsecos e extrínsecos, né? Internos e externos. Quais são os músculos intrínsecos? São esses 3 que eu já falei. O ciliar, que está aqui no corpo ciliar, e o esfíncter da pupila e o dilatador da pupila, que estão dentro do olho, então eles são intrínsecos. E esses músculos intrínsecos, eles são formados de músculo liso, portanto, involuntário. Já os músculos extrínsecos, que ficam por fora do olho, que eu até já falei, movimento do olho para cima, para baixo, para um lado e para o outro, extrínsecos, eles são músculos triado esquelético, porque esse eu controlo. Eu não controlo a midríase e a miose nem a acomodação, de forma voluntária, mas eu controlo o movimento do olho como um todo. Então, esses músculos do olho, ele tem essa classificação de intrínsecos, que estão dentro do olho, e extrínsecos, que estão fora do olho. Então, né, um olho, quando a pupila dilata assim, se chama midríase. Quem faz isso é o músculo dilatador da pupila, que é inervado pelo sistema nervoso simpático. Situação de medo, de estresse, a pupila dilata um pouquinho. E também quando tem muita luz. Como é que o neurologista pesquisa esses reflexos pupilares? Botando uma lanterna bem no olho do paciente. Digamos que o paciente esteja em coma, suspeita de morte cerebral. Aí ele pega, né, a lanternazinha para ver também profundidade de anestesia geral. Ele vê alguns reflexos, como por exemplo o reflexo pupilar. Então, na hora que bota a lanternazinha, chega a pupila, desculpa, a lanterna, a pupila fecha. Aí, se você está no escuro, a pupila abre, né? Porque se você está num ambiente muito claro, para não entrar muita luz no teu olho, a tua pupila vai fechar um pouquinho. Se você está num ambiente assim escuro, tem que entrar mais luz no olho para você poder ver, aí a tua pupila dilata um pouquinho. Então, midríase e miose. E agora a gente vai estudar a túnica interna do olho, que aqui ela está amarela, que é a retina. Então, a túnica interna só é uma estrutura, que é a retina. É uma túnica nervosa, ou seja, ela é formada de neurônios.
E eles estão situados, onde estão situados os fotorreceptores, que são os cones e bastonetes. E sobre a retina é projetada uma imagem investida dos objetos vistos. Quando a gente olha para um objeto, eu olhei aqui para a Vivian, aí a imagem dela chega na minha retina, só que ela chega na minha retina de cabeça para baixo. Ela chega na minha retina de cabeça para baixo. Aí, quando esse impulso é enviado lá para essa região occipital do cérebro, ele inverte de novo e o objeto fica em posição normal. Então, se forma uma imagem invertida. Aí, as vias ópticas são formadas por vários neurônios, vai conduzindo o impulso até essa região aqui occipital do telencéfalo. No telencéfalo, tem uma estrutura chamada de sulcalcarino. É lá que é formada a imagem dos objetos e que eu vou reconhecer o objeto. Sulco calcarino é o nome da partezinha aqui do encéfalo, onde é o centro cortical da visão. Sulco calcarino. No Fantástico, algum tempo atrás, tinha um quadro que era Os Mistérios do Cérebro, alguma coisa assim. E ele falava lá de um paciente que ele tinha uma síndrome, eu não lembro se era congênita ou foi traumática, que ele viu os objetos de cabeça para baixo. Ele teve um problema, ele viu os objetos de cabeça para baixo. Só que era nos Estados Unidos, só que ele usava um aparelhozão aqui, assim, tipo um óculos, aquele grandão, que invertia de novo. Então, ele no dia a dia, ele trabalhava, ele tinha as funções normais, porque ele dormia, né, sem o aparelho, mas na hora que ele acordava, mas ele já estava tão habituado que ele tomava banho, ele fazia aquelas coisas básicas sem esse aparelho. E era um quadro apresentado pelo Lázaro Ramos, que misturava ciência com humor. E aí o Lázaro Ramos botava esse óculosão, e aí ele via as coisas de cabeça para baixo. Aí era super engraçado, porque ele... Por exemplo, ele pegava uma xícara de café para tomar, ele estava vendo a xícara, aí ele ficava todo atrapalhado. Ele foi para um campo de futebol, e aí tinha, né, a trave lá sem o goleiro, ele ia chutar e chutava a bola lá para o outro lado. E essa pessoa, ele entrevistava esse paciente, ele fazia essas coisas básicas assim, sem nada, né? Ele tomava o café dele, tudo, porque não é só a visão, a gente tem muitos sentidos, né? Não é só a visão. Mas a visão realmente é muito importante para a gente fazer as coisas do dia a dia, né? Então, assim, cada via nervosa, ela tem algumas particularidades interessantes. Vocês vão estudar tudo isso também na neuro. Cada via, ela tem as... E aí podem acontecer lesões e às vezes até congênito que vai aparecer, assim, as síndromes as mais estranhas, né, possíveis. Pois é, não, o objeto chegava na retina invertido, mas a via nervosa visual não invertia novamente a imagem. Eu não lembro se faz muito tempo que isso passou, mas até se você procurar no Google, é capaz de ter lá ainda, né? Eu não lembro se era congênito, se ele já nasceu com esse problema, eu não lembro, assim. Eu só lembro esse quadro que o Lázaro Ramos apresentava e que era bem engraçado. Aí, cada semana, era no Fantástico, cada semana ele falava sobre algum sentido, o olfato, no outro era a audição, só mostrando, assim, essas síndromes interessantes. Bem, mas a retina, no período embrionário, no embrião ainda, é formada por duas camadas. Uma camada externa, que fica assim em contato com a corióide, portanto, é uma camada pigmentada, e uma camada interna, que é de onde vão sair mesmo os neurônios, é uma camada nervosa, onde estão os receptores, os neurônios. E essas duas camadas embrionárias, elas colam durante o período embrionário, elas normalmente não se separam, a não ser que a pessoa tenha algum, por exemplo, um trauma, e aí vai acontecer o descolamento da retina. Então, o descolamento da retina, né, alguém até me perguntou na aula passada, o que é? Ele consiste na separação das camadas externa e interna da retina, que normalmente resulta do vazamento de líquido entre as partes nervosas pigmentadas da retina após um golpe. Então, por exemplo, ela seria isso aqui, ó. Então, essas duas camadas, elas vão se separar. E aí,
como a maioria das lesões assim, oculares, qual é o que é que vai acontecer? Embaçamento da visão, porque o raio luminoso vai chegar aqui, ele vai se deparar já com os receptores antes do local. Né? Então, vai ter que fazer uma intervenção aqui, mas tem também tratamento, tem intervenção para fazer essa correção. Aqui está uma figurazinha que ela representa assim, as camadas da retina, porque a retina, né, como eu já falei, ela é formada de neurônios. Ela é uma camada nervosa, fotorreceptora. E ela apresenta vários tipos de neurônios. Já estudaram lá no monte o neurônio bipolar, neurônio pseudo-unipolar. Então, ó, esse bipolar, esse vermelhinho aqui, que é o neurônio raro na espécie humana. Mas ele tem aqui na retina, relacionado com a visão, tem também na cavidade nasal relacionado com o olfato, mas é neurônio raro, porque a maioria dos neurônios humanos, eles são multipolares ou pseudo-unipolares. Então, existem as células ganglionares, que são essas aqui que estão em, sei lá, escura aqui, em preto. Ela parece que é roxa, assim, na figura original. Esses aqui são os neurônios multipolares. Essas células ganglionares, o axônio delas é o nervo óptico. Então, elas, né, o axônio, isso aqui seria o corpo celular, essa bolinha. Esse fio aqui é o axônio, que vai formar o nervo óptico, e aqui seriam os dendritos. Aí, os dendritos dessas células aqui, elas vão se fazer sinapse com essa outra célula aqui, que é uma célula, um neurônio bipolar. Aí, esses neurônios bipolares, eles vão fazer sinapse com essa outra célula aqui, que são as células fotorreceptoras. Aí aqui está o corpo celular, a bolinha, e os dendritos, eles se diferenciam formando os cones e bastonetes. Então, esse compridinho aqui é um bastonete, e esse aqui pontudozinho é um cone. Os bastonetes, eles estão especializados no preto e branco, então a gente chama de visão noturna. E os cones, eles são especializados nas cores. Então, tem cone azul, cone vermelho, cone verde, ele vai distinguir as cores. No local aqui do olho, da retina de melhor acuidade visual, só tem cones. Então, é uma regiãozinha. O raio luminoso, quando ele chega aqui na retina, ele vai direto para um pontozinho que se chama mácula, é a mácula lútea. Aí, essa mácula lútea é uma parte aqui da retina que só tem cones, que é a zona de melhor acuidade visual. Hã? Alguns animais que você perguntou, é? Ah, não. Alguns animais, eles têm mais ou menos um ou outro. A espécie humana é mais equilibrado. Agora, alguns animais, eles só têm cones, eles só têm bastonetes, então eles só vê preto e branco. Outros, eles têm uma visão melhor do que a nossa. O que eu ia falar aqui, então, eles estão aqui nessa regiãozinha que a gente chama mácula lútea, que ela fica aqui bem no final. Esses cones e bastonetes, eles são os receptores. Então, quando o raio luminoso chegar aqui, ele vai incidir sobre os receptores. E todos os receptores, de qualquer sentido, olfação, audição, gustação, eles vão transformar esse estímulo, que é a luz, em um impulso nervoso, que é uma forma de energia. Aí o impulso nervoso ele vai ser conduzido por vários outros neurônios lá para, né, essa região que eu falei aqui do cérebro, lá no lobo occipital, sulcalcarino, e lá onde vai ter a interpretação da visão. Ele tem problema, exatamente. Ele faltam alguns cones. Isso. Ele não vê todas as cores. Então, é isso. Então, a retina, ela é uma camada mais interna, fotorreceptora, formada de neurônios. Aí, esses neurônios aqui, fotorreceptores, os dendritos dele formam os cones de bastonete, que são os receptores. Aí, ele recebe o impulso nervoso, que a luz transforma... recebe o estímulo, que a luz transforma em impulso nervoso. Aí, ele vai ser conduzido para essa outra célula aqui, que é uma célula bipolar, tudo isso na retina.
bipolar, ela vai fazer sinapse com esse outro neurônio aqui, multipolar, cujo axônio vai formar esse nervo óptico. Aí ele vai entrar no encéfalo, vocês vão estudar tudo isso aí, tem o nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, aí lá se vai, corpo geniculado, lateral, colículo inferior, subcalcarina. Então, isso aí é o trajeto dos neurônios responsáveis pela visão. E quando chega lá no subcalcarina, que é interpretado, ainda vai para outro lugar para você reconhecer. Uma coisa, por exemplo, é o Walter. Se eu não conhecesse o Walter, ele formaria a imagem dele no meu cérebro, tudo bem, mas eu não ia reconhecer ele. Mas eu vou lá na memória. Não, ele é o Walter, faz medicina, segundo período. Então, tem todo, né, a memória. Vocês também devem ter estudado na primeira aula do Monte Filho, falando sobre o neurônio de associação. Existe neurônio sensitivo, neurônio motor, neurônio de associação. O neurônio de associação é exatamente isso. Ele leva a informação da visão para a memória, da memória para o sentimento, do sentimento para a região, digamos, que vai determinar o choro. Então, a associação é isso. Eu recebi a informação e eu vou fazer uma rede lá dentro. Sinto um perfume, lembro de uma pessoa, me emociona, e assim vai. De associação seria qual? Hã? De associação seria qual? Esses aqui, eles são de associação. Não, desculpa, não são de associação, não. De associação, só quando chega lá dentro do cérebro. Esses aqui ainda são sensitivos. Aí, quando chega lá dentro do sistema nervoso central, neurônio de associação é aquele que só está dentro da medula e do encéfalo. Na hora que ele sai, aí ele ou é sensitivo ou motor. Então, esse que eu falei, na hora que ele chega lá nessa estruturazinha que eu acabei de falar, corpo geniculado medial, aí o neurônio que sai de lá já são de associação. Esse aqui são os cones, ó. Ele termina assim contudinho, ó, cone. E esse compridinho aqui é o bastão, o bastonete. Ó, essa região aqui é a região que você vê melhor. Por exemplo, vou olhar aqui para a Vivian, né? Estou olhando para ela, eu sei a cor da roupa dela, sei tudo. Eu até estou vendo outras pessoas aqui, mas eu não tenho detalhes deles. Se você me perguntar que cor é a roupa, sei lá, isso. O Vinícius está dormindo ou está acordado? Eu não vou ver, porque eu estou vendo assim vultos, né? Eu estou vendo vultos, mas você que está na minha mácula. Então, eu estou vendo você com todos os detalhes de cor, de tudo, tá? Então, a retina, como um todo... Acorda, Vinícius. Então, essa aula de 1 hora não é mole, não, né? Só para os fortes. Então, a retina, que é atrás, ela tem algumas regiões assim diferentes, né? Como, por exemplo, a mácula lútea e o disco do nervo óptico. A mácula lútea, que ela ficaria aqui, ó, é a zona de maior acuidade visual, que é isso que eu estou falando aqui, onde eu vejo melhor o contorno, as cores, vejo tudo nela, porque é uma regiãozinha que só tem cone, então eu vejo tudo muito preciso. Então, essa regiãozinha que ela fica exatamente no fundo do olho aqui, ó, é a mácula lútea. Medialmente, a mácula lútea, tá aqui, né, chegou aqui, medialmente a mácula lútea, no fundo do meu olho, tem uma região que não tem cones nem bastonese, que é exatamente onde o nervo óptico ele está passando. Aí, essa região aqui, ó, ela se chama disco do nervo óptico. Como exatamente nessa região não tem cones e bastonese, porque o neurônio está passando aqui, ele ainda não chegou nesse finzinho aqui, aí se chama ponto cego da retina, o ponto cego do olho. O disco do nervo óptico, ele se localiza mais medialmente e a mácula lútea mais lateralmente. Quando o oftalmo vai observar a tua retina, que ele bota, né, o oftalmoscópio aqui no teu olho, ele fica, né, te observando, ele está vendo o fundo do teu olho. É um exame de fundo de olho. Então, ele vai ver isso aqui, ó. Bem aqui, bem no centro, é o oftalmoscópio mesmo, tipo um microscópiozinho que ele fica te olhando. Bem no centro aqui, ó, esse vermelhinho aqui, é a mácula lútea. E aqui, mais medialmente, isso aqui, o nariz seria para cá, ó, digamos assim, aqui é no meio. Aí aqui, medialmente, é o disco do nervo óptico. Então, ele fica observando se ele já vai pesquisar alguma coisa, hemorragia, alguma coisa, então ele já está vendo ali.
Aqui a mácula, ele aparece assim mais vermelhinho, e aqui é o disco do nervo óptico. Aqui no centro do nervo óptico vai passar uma artéria, que é a artéria central da retina. Você vai ver ela se ramificando aqui para irrigar a retina. Opa! A minha imagem aqui está ótima, de vocês agora eu vi que não está tão boa assim. Eu acho que se apagar mais alguma, porque a minha está bem melhor do que a de vocês. Ó, aqui, ó, isso aqui amarelinho, essa área bem aqui, é o disco do nervo óptico. Ele não tem cônice e bastonete. Aqui no nervo óptico vai passar uma artéria bem no meio, que é a artéria central da retina. Aí você já vê ela se ramificando aqui. E aqui, lateralmente a ela, ao disco do nervo óptico, vai ter a mácula lútea, que é bem no centro, assim, do fundo do olho. Então, esse aqui, né, o exame, é o aparelho, é o oftalmoscópio, ele examina o fundo do olho. Aí ele tem o médico, o oftalmo, ele vê essa imagem aí da retina. A artéria central da retina, ela é ramo da artéria oftálmica, e a oftálmica é ramo da carótida interna. Sim, ela vem, digamos assim, de dentro da cavidade craniana. Ela é um ramo colateral da carótida interna, sim. Em relação aos receptores, os cânions bastonenses, eu fiz antes desse vídeo, um deles é sempre mais numeroso e mais sensível. Posso ver? Não, depende da região. Depende da região. Por exemplo, nessa região central, mais cones. Aí na região periférica, mais bastonetes. Mas na região mesmo que eu vejo bem, digamos assim, o principal são os cones. São os cones. Bem, nós estudamos agora, né, nós estudamos até agora, as túnicas que formam o bulbo ocular, que são essas três. Túnica externa, o que é que forma a túnica externa? Digam aí. Túnica externa. Córnea e esclera. Isso, córnea e esclera. Túnica média. Íris, corpo ciliar. Isso, corióide, corpo ciliar e íris. Túnica interna. Só a retina. Mas essas membranas, elas são assim fininhas e tem o interior mesmo do olho. E o interior do olho, ele é ocupado por líquido e uma substância coloidal. E essas estruturas todas, elas têm que ser transparentes para o raio luminoso passar e chegar lá na mácula lútea, que é onde tem os cones. Essas estruturas aqui que o raio luminoso passa e que são transparentes, eles são chamados de meios dióptricos do olho, que ele vai fazer a refração da luz. Ele vai fazer com que aquele raio luminoso ele vá lá para a mácula lútea. Então, ele constitui o aparelho refrativo do olho. Eu falei para vocês que quem vai fazer otorrino, oftalmo, estuda muita física, porque aqui, isso aqui é física. Lembra aquela física? Tá? Tem que saber. Refração da luz, não sei o quê, reflexão, eu nem lembro mais, mas tem que saber tudo aquilo ali. É como eu falei na aula passada, por exemplo, a corióide, ela é pigmentada para quê? Para não deixar a luz passar. A luz não pode passar, ela tem que vir reto, ela não pode dobrar. Então, tudo isso aí é exatamente essa física, né, da luz. Mas essas estruturas aí, elas têm que ser transparentes. Então, elas vão formar esses meios dióptricos do olho. E que é constituído, de uma forma geral, os meios dióptricos. São a córnea, que é a primeira estrutura, depois vai ter o humor aquoso, depois vai ter o cristalino, também chamado de lente. Oh, meu Deus. Então, aqui, ó, primeiro é a córnea. Aí essa regiãozinha aqui é chamada de cavidade anterior do olho e é ocupado pelo humor aquoso. Depois vai passar pela lente ou cristalino e depois vai passar por essa cavidade posterior do olho, que é ocupada pelo humor vítreo, também chamado de corpo vítreo. A córnea, então, não foi aqui nessa aula não, foi na outra turma que alguém me perguntou, professora, por que é que o transplante é da córnea? Por que é que o transplante não é do olho? Porque o transplante de córnea, ele só é feito
quando a cegueira, por exemplo, ela é determinada por uma opacidade da córnea. Você não substitui olho, é neurônio. Se o olho tiver um problema, por exemplo, você tiver uma perfuração e perder esse humor vítreo, você perde o olho. A cirurgia é tirar o olho e botar uma prótese. A gente chama, aí eles até falaram, o olho de vidro. Mas você botou uma prótese, mas você não vai enxergar. Porque você perdeu o olho. Agora, se você tiver uma opacidade na córnea, a tua córnea não for transparente, aí você pode trocar a córnea. Então, o transplante de córnea, ele é assim, ele só vai resolver cegueiras muito restritas. É só se a cegueira for porque a pessoa tem uma córnea não transparente. Tem algumas patologias maternas que podem determinar essa opacidade. Sífilis, por exemplo, às vezes tem já congênita, a pessoa já nasce com a córnea, né, opaca. Aí sim, aí vai resolver o problema. Mas aquela cegueira, minha pessoa não tem tratamento, não. Porque assim até que seria mais fácil. Eu até doaria um olho, né, para uma pessoa cega, minha parenta. Mas não, no tratamento, transplante de córnea, é quando o problema é só aqui na córneazinha, a córnea não está transparente, tá? O bulbo ocular, o globo ocular. Então, esse humor vítreo, humor aquoso não. Humor aquoso é entre aspas, água, é uma águazinha que tem dentro. Inclusive, você pode perder, não tem problema, ela vai reconstituir. O humor vítreo, esse que está aqui atrás, é uma substância coloidal. É tipo qual foi a palavra que você usou? É uma substância gelatinosa, é um coloide. Esse você perder, o olho vai fechar e não tem mais jeito. Aí esse aqui sim. Se você tiver uma perfuração que perdeu o humor vítreo, como eu falei, faz a remoção cirúrgica do olho e aí vai botar uma prótese. Tá? E botou a prótese é só estético mesmo, né, para movimentar com o outro e tudo, mas não vai ver naquele olho, mas a pessoa vai ter a visão normal no outro olho. Tá? Então, falar um pouquinho, a córnea a gente já estudou, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o humor aquoso. O humor aquoso é um líquido transparente, né? O nome já está dizendo, ele é um líquidozinho fino, como a água, e ele preenche a cavidade anterior do olho. Então, o olho, ele tem duas cavidades. A cavidade anterior, que é aqui na frente da íris, do cristalino, e a cavidade posterior do olho. Então, a cavidade anterior, ela é ocupada pelo humor aquoso. Só que a cavidade anterior, ela, que seria toda essa região aqui, ó, ela tem a íris, como se fosse assim, passando nela. Aí a cavidade anterior, ela é dividida em duas câmaras. Uma câmara anterior e uma câmara posterior. Quem faz essa divisão é exatamente a íris. Mas as duas formam a cavidade anterior, ó, câmara anterior mais câmara posterior, forma a cavidade anterior. E todas as duas, né, duas câmaras são ocupadas pelo humor aquoso. O humor aquoso, ele é produzido aqui no corpo ciliar pelos processos ciliares. Eu até falei na aula passada, né? Os processos ciliares, eles têm a função de produzir o humor aquoso. Aí ele vai preencher essa cavidade, vai passar para essa região anterior e depois ele vai ser absorvido, esse líquido, por um seio, que é como se fosse uma veia, que tem aqui na esclera, que se chama seio venoso da esclera. O que é o glaucoma? É quando existe um desequilíbrio entre a produção e a reabsorção, quando está reabsorvindo mesmo que produzindo. Aí vai aumentar, né, a quantidade de líquido aqui no interior da cavidade anterior e, consequentemente, vai aumentar a pressão intraocular. Então, isso é o glaucoma, aumenta a pressão intraocular por interferência na reabsorção do humor aquoso, o desequilíbrio na produção e reabsorção. Depois dessa aula, em vez de passar um caso clínico, eu vou dividir vocês em alguns grupos, e cada grupo vai fazer uma pesquisazinha em casa sobre cada uma dessas condições clínicas. Um vai pesquisar glaucoma, outro vai pesquisar miopia, hipermetropia, catarata, presbiopia, e aí depois a gente faz uma discussãozinha de cada grupo, apresenta rapidinho o que pesquisou, tá?
Então, eu vou até passar assim, mais rápido por essas condições clínicas aí, que é para vocês pesquisarem melhor. Bem, e aqui no olho, dividindo a cavidade anterior da cavidade posterior, tem a lente ou cristalina, que é isso aqui, é uma estrutura laminada, biconvexa, ela é convexa aqui anterior e posterior, e essa face posterior, aqui atrás, a convexidade é mais acentuada do que na frente. Ela é mais retinha na frente, ela é um pouco convexa na frente, ela é mais convexa atrás. E o cristalino é uma estrutura flexível, que quando ela muda de formato, eu já expliquei na aula passada, que é o mecanismo de acomodação do olho, ele dá o foco para uma coisa que está próxima, um objeto próximo de você, ou um objeto que está distante de você. E com o passar do tempo, a lente ou cristalina ele vai endurecendo, ela vai perdendo essa flexibilidade. E é o que a gente chama de presbiopia, é a diminuição do poder de acomodação causado pelo endurecimento da lente, o que dificulta para objetos próximos. A gente até brincou lá a síndrome do braço curto, né? E o que é a catarata? Eu falei do pterígio na aula passada, a figura só está aqui. Isso aqui é o pterígio, que muita gente confunde pterígio com catarata, pensando que isso aqui é catarata, que não tem nada a ver, isso aqui é o pterígio. O que é a catarata? É a opacidade da lente. A lente tem que ser transparente. Com o passar do tempo, ela também absorve muita luz e tudo, ela vai perdendo essa transparência, ela vai ficando opaca, amarelada. E aí os idosos têm a dificuldade de ver. E aí o tratamento da catarata é remover essa lente artificial, natural e botar uma lente artificial. Né? Então, também vou pedir para algumas pessoas pesquisarem sobre catarata. Então, cirurgia de catarata é isso. O médico faz uma incisão na córnea, rebate a córnea. Aí tem um laser que quebra, ele é assim, tipo vidráceo, aí ele é todo laminadozinho. Aí quebra a lente todinha. Aí suga com o sugador, lava, tira todos os fragmentos, aí bota uma lente artificial lá dentro. Então, é a substituição da lente natural por uma lente artificial. Porque a catarata é como, quem já fez até, diz que é como se tivesse uma cortina no meio. Você tem uma cortina aqui, uma coisa que não deixa a luz passar. Quando tira essa cortina, meu Deus do céu. Eu lembrei de uma pessoa que fez, meu Deus do céu, não via nada, agora que eu estou vendo as coisas. Ave Maria, eu sou desse jeito. Ai, quem você não a visão. E até nos primeiros dias você tem que usar até óculos de sol, porque é tanta luz, né, que você nem aguenta aquela luminosidade toda. Aí de óculos de sol os primeiros dias. O corpo vítreo é uma substância, né, gelatinosa, é rica em ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância química que dá essa viscosidade, dá essa consistência gelatinosa, algumas substâncias biológicas. É transparente também e preenche a cavidade posterior do olho. Ele não é substituído após ser perdido. Então, quando a pessoa tem uma lesão, por exemplo, pérfuro cortante, que perde o humor vítreo, aí o olho tem que ser retirado, tem que fazer a excisão do olho, retirada. Né? Você perde o olho. Esse corpo vítreo é que dá esse aspecto esférico ao olho, é que dá o olho esférico. Só que algumas pessoas têm o bulbo ocular mais comprido e outros têm mais curto. Isso é o que a gente chama de miopia e hipermetropia, cujo tratamento também são lentes, divergente ou convergente. Porque quando o olho, por exemplo, aqui na miopia, o olho ele é muito comprido assim, é como se aquele sistema refrativo, os pontos luminosos, eles estariam, a imagem perfeita estaria aqui, ó. Mas aí os raios divergem, eles já vão lá para trás aqui, onde vão incidir na retina. Então, tem visão embaçada. Você tem que usar uma lente convergente ou divergente, nesse caso? Divergente. Aí aqui na hipermetropia é o contrário, o olho assim, ele é mais curto, então, teoricamente, o foco dos objetos seria lá atrás, né? Então, ele tem que usar uma lente, o quê? Convergente. Então, a lente, na verdade, é diferente. Uma é divergente e outra é convergente. Mas isso aí também vocês vão... E quando tem os dois, professora? Oi? Não, você pode ter...
Você pode ter miopia e astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo, mas miopia e hipermetropia não. Quer dizer, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não, porque eles são opostos. Porque tem... Às vezes a pessoa tem um e ela pode causar o efeito parecido com o. Você pode ter, por exemplo, no olho um e um no outro olho. Eu sei que pode ter um com astigmatismo, isso sim, com certeza. Pronto, pois quem for pesquisar, pesquise isso aí também, tá? Quem for pesquisar, pesquisa. Eu vou fazer a relação, né? Acho que são 8 eventos. Aí eu vou mandar para você, para a Rayane, e aí vocês se organizam em grupo de 5 ou de 4, e aí cada um pesquisa uma coisa, e aí depois a gente marca um dia para fazer uma discussão sobre isso. Vocês são 40, né? Acho que são... Vou botar uns... eu digo direitinho. Bem, agora a gente vai falar sobre os músculos do olho. Os músculos do olho, eles são divididos em músculos intrínsecos e extrínsecos. Quais são os intrínsecos? Aqueles que estão lá dentro da túnica média, né? Da íris do corpo ciliar. Que são o ciliar, o esfíncter da pupila e o dilatador da pupila, que a gente já estudou. Quais são os extrínsecos? São esses aqui que estão fora do olho, eles se fixam aqui na esclera e que eles movimentam o bulbo ocular, né, em diversas direções. Eles são 4 retos. Esses aqui, ó, são os retos. Reto superior, reto inferior. Reto medial, reto lateral. Né? Puxa para cima, para baixo, para fora, para dentro. Né? Que, na verdade, a gente chama de adução e abdução. Né? Dentro e fora. Esses são os retos. Esses aqui, assim, inclinados, ó, são os oblíquos. Esse aqui é o oblíquo superior e esse aqui é o oblíquo inferior. E ainda tem esse sétimo aqui, que na verdade ele não se fixa no bulbo ocular, ele se fixa só na pálpebra, né? Que ele é o músculo levantador da pálpebra superior, mas que ele fica também dentro da órbita aí. Então, são 7, né? Cada olho tem 7 músculos. 4 retos, 2 oblíquos e o levantador da pálpebra superior. Está aqui mostrando várias figuras sobre ele. Não precisa essa questão da origem da inserção, não. Vou até pular isso aqui. Mas aqui está mostrando em cada olho, reto superior, reto lateral, reto medial e vai ter o reto inferior. Aí aqui o oblíquo superior, embaixo vai ter o oblíquo inferior e o levantador da pálpebra, que é esse aqui, ó. Ele fica assim em cima do reto superior. Lá no laboratório a gente tem uns peças, né, artificial, que vocês vão ver essa musculatura. E aqui, essa figura aqui, até do muro, explicando o movimento de cada um. Os músculos reto, medial e lateral, eles tracionam, né, o medial para dentro, que a gente chama de adução. O lateral, o reto lateral para fora, que eu chamo de abdução. Ele é o único inervado pelo nervo abducente. Nervo abducente, o nome já está dizendo, inerva o músculo que faz a abdução, que é o reto lateral. Os músculos reto superior e reto inferior, eles tracionam para cima e para baixo, respectivamente, mas assim um pouquinho para o meio também, ó. Então, que seria essas duas setinhas aqui, ó. Ele traciona superior e medialmente, o reto superior. E o reto inferior traciona inferior e medial. Os oblíquos, eles tracionam para lateral. E o superior é para lateral e para baixo. E o inferior é para lateral e para cima. Tá? Então, essa é a ação dos músculos. E esse movimento, ele é harmônico, controlado por aqueles 3 nervozinhos, oculomotor, troclear e abducente. E ele é uma coisa tão delicada que quando no olho está contraindo determinados músculos, no outro estão contraindo outros músculos diferentes. E eles trabalham assim, né, numa independência de músculo, mas de forma harmônica. E quando acontece um desequilíbrio dessa harmonia, é o que a gente chama de estrabismo. Você olha para um lado, o olho vai para um lado e outro para o outro.
E o estrabismo, ele pode ser, o estrabismo, na verdade, pode ter 3 causas diferentes, que são, até já falei na aula, que é uma lesão do nervo, pode ser uma atrofia ou uma lesão no músculo, ou ainda pode ser uma diferença muito grande de doença ocular, hipermetropia ou miopia nos 2 olhos, se os olhos têm uma diferença muito grande de grau. Não, a neurológica também é corrigida, Uhum. E, por exemplo, se for uma miopia, também pode ser cirúrgico, né? Mas a própria correção com lente, com óculos, ela já diminui, né? Isso, às vezes é uma atrofiazinha muscular. Ó, esse aqui, por exemplo, esse estrabismo aqui, a gente chama de estrabismo convergente. Você vê que os 2 estão vindo aqui para dentro. O estrabismo convergente é a lesão no abducente, porque um olho não está conseguindo ir para fazer a abdução. Digamos que ele está olhando para esse lado, esse aqui tinha que ter feito a abdução, mas foi a adução também. Então, estrabismo convergente é a lesão do nervo abducente. Estrabismo divergente, quando os olhos fazem separar assim, já é lesão do óculo motor. Não. A gente consegue... Às vezes a gente bota assim, né? A gente consegue fazer a adução. Agora, porque se a gente botar um objeto aqui, né, a gente consegue, assim, os 2 olhos. Agora o contrário, não. Dá não. Esse ainda não. Bem, mas vamos lá que a gente já está terminando aqui o tempo. Bora lá. Vamos falar agora sobre a inervação da órbita. Quando a gente fala inervação do olho, existe a inervação motora, né, para movimentar o olho, e a inervação sensitiva. A inervação motora é realizada por esses 3 músculos, esses 3 nervos. O óculo motor, que é esse aqui, que é o 3, o troclear, que é esse aqui, que é o 4, e o abducente, que é esse aqui, que é o 6. Vocês vão estudar aqui no monte, bulbo, ponte, mesencéfalo, eles saem do tronco encefálico. Os 3 vão passar por aquele mesmo orifíciozinho, que é a fissura orbital superior. Só que quando eles chegam na órbita, cada um vai inervar os músculos correspondentes. O abducente só inerva um músculo, que é o reto lateral. O troclear também só inerva um músculo, que é o oblíquo superior. E todos os outros pelo óculo motor. Ou seja, o óculo motor, o reto superior, o reto medial, o reto inferior, o oblíquo inferior, o levantador da pálpebra e ainda o intrínseco, que é o esfíncter da pupila. Então, o óculo motor, ele inerva a maioria. Troclear, só o oblíquo superior, o abducente, só o reto lateral. Esse aqui é o reto lateral, está seccionado aqui, e esse aqui que faz essa voltinha lá em cima é o oblíquo superior. Então, inervação motora, beleza. A inervação sensitiva, ela tem a inervação sensitiva geral e a inervação sensitiva especial, que é a visão. A inervação sensitiva geral é feita pelo nervo oftálmico, que é a primeira divisão do trigêmeo. Ele vai entrar aqui na órbita, né? Tá aqui o trigêmeo, ó. Aí dá o nervo oftálmico, maxilar e mandibular. O nervo oftálmico, ele entra aqui na órbita também pela fissura orbital superior, junto com o óculo motor, troclear e abducente. E ele vai dar sensibilidade geral do olho e estruturas adjacentes. Aqui ele inerva também a fronte, as pálpebras. Então, é ele que dá a dor, tá, a temperatura, ao bulbo ocular e estruturas adjacentes. O nervo óptico, que é esse aqui, ó, é aquele que se formou lá na retina, né? Lá na retina. Aí ele vai sair pelo canal óptico, junto com a artéria oftálmica, não passa pela fissura, junto com as outras coisas, ele passa pelo canal óptico. Quando ele passa pelo canal óptico, eles são 2 nervos, aí ele se dirige assim para o meio, ó. Eles vão lá para trás. Essa junção deles 2 aqui é o quiasma óptico.
Aí depois vai o trato óptico, corpo geniculado lateral, vai lá para essa região que eu falei para vocês, que é o sul calcarino. Aí já são outros neurônios, neurônio 2, neurônio 3, neurônio 4, e vai lá para essa região aqui occipital, que é onde acontece, é o centro cortical da visão. Aqui é o centro cortical da visão, são os lábios do sul calcarino, é isso aqui. Então, isso aqui, e esse pontozinho aqui, onde o nervo óptico sai aqui da retina, é o disco do nervo óptico, que é o ponto cego do olho. Né? Então, inervação sensitiva, ela se divide em sensibilidade geral e sensibilidade visual, que é a visão mesmo, a percepção visual. Nervo óptico, que é o nervo número 2, responsável pela visão, e nervo oftálmico, que é a primeira divisão do quinto, que é o trigêmeo, que é a sensibilidade geral do olho. E finalizar agora com a vascularização. Então, a vascularização do olho é feita pela artéria oftálmica, que é essa aqui, ó. A artéria oftálmica, ela se origina na artéria carótida interna. Não esquecer isso aí, ela é ramo da carótida interna. Apesar do olho ser uma estrutura periférica, a inervação dele vem lá da cavidade craniana, vem lá de dentro da cavidade craniana mesmo, do crânio. Então, vai sair da cavidade craniana para chegar na órbita através do canal óptico. Passa aqui junto com o nervo óptico. Ó. Passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Aí a artéria oftálmica, já dentro aqui da cavidade craniana, da cavidade da órbita, vai originar vários ramos. Esses ramozinhos a gente não vai ver lá na prática. Vocês vão ver só na figura mesmo. Então, vai dar uma artériazinha que vai lá para a glândula lacrimal. Essa artéria aqui se chama artéria lacrimal. Vai dar uma artéria, ela desaparece bem aqui, porque ela vai perfurar o revestimento, o epineuro do nervo óptico e vai entrar no nervo óptico. Ela vai entrar aqui e ela vai chegar lá na retina pelo nervo óptico. Ela é a artéria central da retina, essa bem aqui, ó, pequenininha que desaparece aqui. As artérias ciliares são essas aqui, que elas vão entrar aqui no corpo ciliar. São várias artérias, elas vão perfurando mesmo ali o disco a face do olho e vão entrando lá na corióide. Elas vão se distribuir na corióide. Aqui que vai para a testa, tem a supraorbital e a supratroclear. São duas aqui, que vocês estudaram lá na outra, né? A supratroclear assim, mais medial, a supraorbital mais lateral. Elas vão para a fronte, para a testa. Tem as artérias palpebrais, elas não estão mostrando aqui. Tem as artérias etimoidais, elas são essas que saem aqui e elas vão sair da órbita e vão para o nariz. Elas vão irrigar o nariz. E tem também a artéria dorsal do nariz. Essas aqui vão irrigar o nariz interno e esse aqui vai irrigar o nariz externo. Ou seja, a artéria oftálmica, ela origina ramos que vai irrigar o olho, mas também testa, parte do nariz, as pálpebras, a glândula lacrimal, toda essa região aqui superior. Tá? E as veias, elas vão ter o mesmo nome e elas vão desembocar na veia oftálmica superior e a veia oftálmica inferior. A veia oftálmica superior, ela se forma próxima à raiz do nariz, que é essa partezinha superior do nariz, acompanha a artéria oftálmica, atravessa a fissura orbital superior, junto com aqueles 4 nervozinhos, ela passa junto com os nervos. A artéria oftálmica, ela passa no canal óptico, junto com o nervo óptico. E a veia oftálmica, ela passa na fissura orbital superior, junto com o oculomotor, troclear, viducente e oftálmico. E ela vai desembocar nessa estrutura aqui que se chama seio cavernoso. O seio cavernoso é um seio da dura mater. O que é a dura mater? É uma meninge, é uma membrana que reveste o encéfalo, né? Uma meninge. Então, o sangue também do olho, ele não vai para fora, ele entra dentro da cavidade craniana e vai se misturar com o sangue que drena o cérebro também. Tá?
E aqui, a veia oftálmica inferior, ela é menor e ela desemboca na veia oftálmica superior, e a veia oftálmica superior é que desemboca no seio cavernoso. Tudo eu digo é um multiplicador. Vocês também vão estudar esse seu, o seu da Duramave são 12. Eles estão na Duramave, o nome já está dizendo. São 12. Um deles é o seio cavernoso. Você lembra que o seio sigmoide, que é um outro dos 12 seios, o seio sigmoide, ele forma a veia jugular interna. E o seio cavernoso, esses dois, eles são bem importantes. Dos 12, eles são, assim, os dois mais importantes. E o seio cavernoso, ele recebe o sangue do cérebro e também dessa região aqui, da fronte, olho e nariz. Não. Aí drena, né, pelo seio cavernoso. Aí tem uma drenagem lá dentro. O seio cavernoso, ele depois vai jogar o sangue porque são vários seios. Aí tem o seio petroso superior e inferior, que eles vão terminar no seio sigmoide. O sangue do seio cavernoso vai para o seio sigmoide. Aí o seio sigmoide vai sair do crânio, formando a jugular interna. Todos os seios são 12, mas todos eles vão drenar para o sigmoide. Aí o sigmoide é que vai sair, é o que sai da cavidade craniana. Porque o cérebro, o encéfalo, ele é irrigado pelas artérias cerebrais. Cerebral anterior, cerebral médio, cerebral posterior, mas a drenagem para o sangue sair é pelo seio da Duramave. Não tem assim verde mesmo nome, tem o seio da Duramave. É isso aqui tudo, ó. Ela começa aqui e aí vai até a superior, até o seu sigmoide. Essa coisinha aberta aqui já é o seu cavernoso, desculpa, o seu cavernoso. E essa aqui embaixo vai desembocar nela. E ela tem uma anastomose com isso aqui, que é o plexo pterigóide, plexo venoso pterigóide, e drena outras estruturas também. Bem, então é isso. Conseguimos terminar a aula. Um pouquinho atrasado. Não, exatamente, né? Exatamente na hora certa. Pontualíssima. Então, pronto. Tem umas atividadezinhas por pose, socrativa, a gente faz lá no laboratório. A gente desce agora. Eu faço lá. A gente já desce, vocês já começam a prática. E aí eu já vou dividir e mandar para a Rayane. E também vou te mandar o cronograma do semestre todo. E aí a chamada também vou fazer lá no laboratório, viu? Compram para o Vinícius também, viu? E para o Sávio. E para o Sávio também. Também. Vinícius e Sávio estão precisando de café. Cafézinho é bom, né? Desse café não. Desse café não. O pessoal de casa aí, tchau, até já. Passa a chamada de vocês também aqui, viu? Tchau, tchau.